Agora meio-dia e 1, a partir de agora o Jornal Anhanguera te deixa bem informado de tudo que acontece aqui na região do entorno de Brasília. E hoje você vai ver que a nova remessa da vacina contra a gripe já chegou na Regional de Saúde. Só que nas unidades de saúde de Lusiânia a vacina só deve chegar à tarde. E aqui no estúdio nós vamos conversar com um médico sobre a gripe H1N1. E hoje tem JA em segurança. Moradores do setor Norte Maravilha não aguentam mais conviver com tantos assaltos. Desde o início do ano, pelo menos 5 casas foram assaltadas só aqui nesta rua. Os moradores estão cansados de viver com tanta insegurança. A gente fala também que lei que obriga o botão do pânico nos ônibus do DF não saiu do papel. Motorista bêbado que causar morte no trânsito agora pode ser preso. E o JA embarca hoje na Rota dos Cristais. O trabalho dos garimpeiros, a lapidação e pedras que valem uma fortuna. Tudo isso você confere agora no J1. Ótima tarde para você, estamos chegando com as principais notícias da nossa região nesta quinta-feira. A gente começa falando que os comerciantes de Valparaíso estão com medo. É que bandidos estão agindo em plena luz do dia. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que só este ano foram registrados quase 40 assaltos a comércio na cidade. Isso de janeiro a março. Elas estão sempre de olho em tudo o que acontece, mas já não intimidam muitos criminosos. Em Valparaíso, câmeras de segurança de uma farmácia registraram um assalto no início da semana. O suspeito de boné entra segurando uma sacola. Ele coloca a arma na cabeça de um dos funcionários e pede o dinheiro do caixa. Antes de sair, tranca todos nessa sala e foge a pé. Horas depois, a polícia conseguiu recuperar o celular de uma das vítimas, que tinha rastreador. O aparelho já estava em uma loja para ser desbloqueado. O serviço seria feito por R$ 40. Um rapaz deixou o celular na loja, identificando que a filha dele tinha bloqueado o iPhone. Logo em seguida, deixou lá, quando estivesse pronto, ia buscar. A polícia tentou ligar no número deixado pelo suposto cliente, mas o telefone estava desligado. A suspeita é que seja o mesmo homem que assaltou essa outra farmácia de Valparaíso na semana passada. Repare que ele usa o mesmo boné e uma sacola na mão. É o mesmo rapaz, a mesma vestimenta que ele estava, o mesmo boné, de óculos com a sacola na mão, do mesmo jeito, as mesmas características. O sistema de monitoramento desse restaurante também não foi suficiente para evitar um assalto. Aqui são 12 câmeras. Nas imagens dá para ver o momento em que um dos funcionários é rendido pelos assaltantes. Bem vestido, com roupa social, aparentemente cliente normal da casa, o horário que a gente ia abrir a loja. Todos foram obrigados a deitar no chão enquanto os 2 homens faziam um limpa. Eles levaram 4 televisores, bebidas e outros eletrodomésticos. Um prejuízo de quase R$25 mil. E os comerciantes estão preocupados com a quantidade de assaltos em plena luz do dia. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que só este ano, de janeiro a março, foram registrados 38 casos, 19% a menos do que no ano passado, quando foram registrados 47 roubos a comércio. Mas vale lembrar que nem sempre as vítimas registram a ocorrência na delegacia. Aqui no restaurante, eles decidiram que vão reforçar a segurança por conta própria. É que há menos de 2 meses o local foi furtado e o prejuízo foi ainda maior. A polícia ela só chega depois, porque eu acho que o efetivo daqui é muito pequeno para cobrir a área aqui do Valparaíso. A Polícia Militar informou que está atenta a esses casos de assaltos em Valparaíso. Disse que há 2 semanas começou uma operação para reduzir os crimes e que esse trabalho vai durar mais 2 meses. E a gente continua falando de insegurança, agora aqui em Lusiânia, no setor Norte Maravilha, os bandidos também não estão dando trégua. Na Avenida Daniel Matos, pelo menos 5 casas foram alvo de criminosos nos últimos meses. Thalia Santos, boa tarde para você, morador com medo aí, né?
Olá, Anderson, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a insegurança é tanta aqui que, para você ter uma ideia, os moradores se reuniram aqui na última segunda-feira e colocaram faixas na rua pedindo atenção das autoridades, pedindo mais segurança aqui para a região. A gente está vendo fotos aí dessas faixas que foram colocadas pelos moradores, mas na terça-feira, no dia seguinte, essas faixas, elas já não estavam mais aqui. As faixas também foram levadas, só para vocês terem uma ideia do tamanho da insegurança que os moradores estão sentindo aqui no bairro. A Sueli mora aqui na rua, ela inclusive já teve a casa assaltada, ela participou desse movimento, colocou as faixas aqui, porque ela teve inclusive que reforçar a segurança na casa dela. Não é isso, Sueli? Você teve que colocar cerca elétrica, câmera, tudo isso para inibir a ação dos bandidos? Boa tarde para você. Boa tarde, sim, nós fomos assaltados, né, mão armada. Eles entraram, nos renderam e levaram alguns itens, alguns pertences pessoais da casa. Daí nós tivemos que reforçar a segurança colocando câmeras, né? A cerca já existia, mas a gente fica com medo, né? Porque pede mais segurança para a população, para o bairro, né? Para todos. Tá certo, obrigada, Sueli. Não é difícil encontrar moradores que já tenham sido assaltados aqui. É o caso da Antônia. Ela já foi assaltada enquanto caminhava aqui na rua e a casa que ela trabalha aqui também foi assaltada. Antônia, conta pra gente como é que foram esses dois casos. Boa tarde. Boa tarde. É porque eu vim trabalhar, aí quando um carro de branco parou do meu lado e saiu e pôs na minha cabeça e tomou o celular. Aí minha patroa também já foi assaltada, levou o carro dela, né? Inclusive ela, a menina, deixou as duas aí abandonadas e levaram o carro. E aí eu venho trabalhar, eu venho com medo também. Vou embora, vou com medo, né? Certo, obrigada, Antônia. Bom, os moradores pedem providência e a gente já vai dar uma resposta para eles, porque eu estou aqui ao lado do comandante da Polícia Militar, o Coronel Clemente. Coronel, a polícia tem passado por aqui, como o senhor já disse para mim, já me adiantou. As viaturas passam aqui, mas mesmo assim não está sendo suficiente. O que está acontecendo aqui? Realmente, todos os indivíduos que cometeram esses crimes aqui na região, inclusive especificamente dessa senhora aí, foram presos e o veículo recuperado. Só que, infelizmente, a legislação não ajuda e acaba colocando esses indivíduos novamente na rua. Então, eles continuam novamente roubando e cometendo novos delitos. A Polícia Militar está com um programa hoje chamado Célula de Interatividade. É um programa do 10º Batalhão, do 20º Batalhão da Polícia Militar de Valparaíso. Então, nós estamos implantando aqui em Lusiânia. Inclusive, já fizemos o lançamento desse programa na Câmara de Vereadores. Então, eu acredito que com a implantação dessas células de interatividade aqui no Norte Maravilha, eu tenho certeza que vai resolver essa questão, vai diminuir essa questão dos roubos aqui. Certo, obrigada pela sua participação aqui, Coronel. Está dada a resposta, então, da Polícia Militar. É com você aí no estúdio, Anderson. Situação complicadíssima, né, Thalia? Obrigado por suas informações. A nossa vontade é de viver numa cidade com mais segurança e poder sair de casa, não ficar tão preocupado assim, né? A gente, claro, vai continuar acompanhando essa situação dos moradores lá do setor Norte Maravilha. E o Grupo Especial de Investigação de Homicídios da Polícia Civil vai apurar a execução de um homem aqui em Lusiânia. O crime foi ontem, em plena luz do dia, no centro da cidade. O corpo foi recolhido por volta das 8 horas da noite. José Reginaldo Cabral Nogueira, de 23 anos, foi morto com 6 tiros. Segundo testemunhas, um homem passou e disparou contra a vítima que estava na calçada e depois fugiu. Testemunhas também disseram que o autor do crime estava acompanhado de uma mulher. Ela deixou para trás uma bolsa, essa que você está vendo nas imagens, com roupas no meio da rua. A polícia acredita que o crime foi um acerto de contas. Até agora, o autor desse crime aí não foi preso. Lei mais dura para crimes de trânsito. A partir de hoje, o motorista bêbado que causar morte no trânsito poderá ser preso. E agora a pena chega a 8 anos de prisão. Motoristas dirigindo bêbados são flagrados todos os dias. Só neste ano no estado, mais de 650 foram multados por embriaguez. Mas não há levantamento que mostre exatamente quantas vidas foram perdidas nessa mistura perigosa de álcool e volante. Nunca mais vou ver ela, nunca mais eu tenho ela, né? A imprudência dele, né? Bêbado, pegando racha. Tem 6 meses que Dona Maria Zélia perdeu a filha. Luciana, de 35 anos, estava numa moto, parou no semáforo na Avenida Rio Verde e o motorista da caminhonete que vinha atrás, alcoolizado e em alta velocidade, passou direto e arrastou o veículo. A dor de quem perdeu um filho, um parente ou um amigo no trânsito geralmente vem acompanhada da angústia de ver livre quem cometeu o crime. Na maior parte dos casos, os culpados pegam penas alternativas, prestação
prestação de serviços comunitários. A partir de amanhã, com a nova lei, isso vai mudar. Motorista embriagado que causar morte na rua pode pegar prisão de 5 a 8 anos. A mudança no Código de Trânsito Brasileiro trata com mais rigor tanto o homicídio culposo, quando não há intenção de matar, quanto a lesão corporal grave. Não é um acidente. Se foi provocado, se foi criadas as condições para aquele evento, deixa de ser acidente. E para isso tem que ter punição para que as pessoas mudem seu comportamento. A punição mais dura, com cadeia, para quem perdeu alguém especial, ainda parece muito pouca. É pouco. 8 anos é pouco, porque a dor continua, a lembrança. Eu creio que a justiça vai fazer justiça por nós, porque a dor é muito grande, dói muito em nós. Aqui na região a gente já viu vários casos de acidentes envolvendo motoristas bêbados. Tomara que com a punição mais rigorosa as pessoas tenham mais responsabilidade no trânsito, né? Pausa rápida para o intervalo comercial. Na volta você vai ver que as doses da vacina contra a gripe já chegaram na Regional de Saúde. E ainda, a estreia da série Rota dos Cristais. A gente começa o nosso passeio pelo município de Cristalina. Agora, 12h12, a gente já volta. Estamos de volta com J1. A gente fala agora que hoje o sol voltou a aparecer aqui no entorno, mas ainda com aquele friozinho no início da manhã. Segundo o IMET, esse frio de leve que a gente tem visto, tem sentido, é comum durante o outono. Ele é provocado por uma massa de ar úmida vinda da Amazônia. Além disso, tem uma grande quantidade de nuvens nessa região do Brasil Central, o que ajuda a deixar o clima mais ameno. A tendência, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é que até o fim de semana as temperaturas voltem a subir com dias mais quentes. A gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Uma nova remessa da vacina já chegou na Regional de Saúde. A expectativa é que agora à tarde essas doses sejam distribuídas para os postos. Hoje de manhã já tinha muita gente procurando pela vacina nas unidades de saúde. As doses da vacina contra a gripe já chegaram na Regional de Saúde do Entorno Sul, que fica em Lusiânia. Essa é a segunda remessa da campanha de vacinação que começou na última sexta-feira. Só que quem procurou os postos de saúde pela manhã não conseguiu se vacinar. Não tem, agora não, só mais adiante. Nesta fase da campanha devem se vacinar os idosos, trabalhadores de saúde e portadores de doenças crônicas, como é o caso do seu Joselei. Ele procurou o CAIS cedinho para se vacinar, mas não conseguiu. Importante, né, que a gente está num grupo de diabetes, né? Então para nós é importante. Vai voltar à tarde? Vou voltar à tarde. Nos postos de saúde, as doses ainda não chegaram. A expectativa da Secretaria de Saúde aqui de Lusiânia é que a vacinação seja normalizada ainda durante a tarde de hoje. Na primeira remessa foram encaminhadas 12 mil doses para 24 unidades de saúde de Lusiânia. A expectativa é que dessa vez outras 12 mil doses sejam distribuídas por aqui. A ideia é que 41 mil pessoas de todos os grupos prioritários sejam imunizadas. Quem ainda não se vacinou segue aguardando a hora de ficar livre de vez do perigo da gripe. Por causa das doenças, né? E você se previne para ficar melhor da saúde, né? Nesse tempo também, aqui o clima, né? Aliás, 13 mortes já foram confirmadas por H1N1 só este ano. 92 casos da doença foram confirmados e isso tem deixado a população em alerta. Na academia, a Karine passa um pano com álcool no colchonete antes do exercício. A gente não tem esse hábito, né? A gente pensa que nunca vai pegar, mas anda feio. Na hora de ir embora, o Aliomar não se esquece de passar o álcool em gel nas mãos. Tem que estar higienizando, o álcool é o principal meio de você fazer a higienização. Algumas medidas de higiene podem e devem ser tomadas para afastar o vírus da influenza. O uso do álcool em gel está entre elas. Tanto que a venda deles nas farmácias aumentou bastante. Nesta loja foram vendidos mais de 100 só neste mês. As pessoas idosas procuram muito, porque o organismo estão debilitados. E as crianças, por causa do colégio. A higienização com álcool em gel é uma das formas mais eficazes de evitar a contaminação pelo vírus H1N1. Aqui nesta empresa, por exemplo, cada mesa tem um borrifador como este. É uma proteção a mais para o cliente e também para o funcionário. A gente fica mais tranquilo, né? Porque a gente lida direto com o cliente, está em contato direto com as mãos. Então, toda hora a gente está higienizando as mãos. Tanto nós, vendedores, e tanto com o cliente também. Até sem o surto, usamos direto o uso do álcool em gel, né? E assim, até oferecemos aos clientes, nesse caso, informamos também ao cliente que está tendo um surto, que é bom, entendeu? Então, temos uma preocupação enorme.
Com o novo surto de H1N1 no estado, foram confirmados 92 casos e 13 mortes. A Yara não quer mesmo fazer parte dessa estatística. O vidrinho não sai mais da bolsa dela. Independente se eu estou por causa da gripe ou por causa de qualquer coisa, que às vezes não dá pra gente lavar a mão em algum lugar, eu sempre passo. Ah, gente, e nada de esquecer em casa, hein? Você anda na bolsa também? Sim, hoje não tô, mas eu ando. A gente continua falando desse assunto aqui no Jornal Anhanguera. No estúdio nós estamos recebendo o Dr. Antônio Júnior, que é clínico geral. Obrigado por ter vindo, doutor. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. A gente está falando muito sobre H1N1, tem muita gente preocupada com isso. Vamos começar explicando a diferença entre a gripe normal, aquela comum, e a H1N1. Qual é a diferença? É importante entendermos que a gripe comum, o agente causador etiológico, vem a ser um adenovírus rotavírus. Já um grupo da H1N1, ou famosa gripe suína, ou gripe A, ela é causada por influenza de duas cepas, tanto A e B, que hoje tem acometido a população a alertar essa preocupação. Por que tanta preocupação assim? A preocupação tanto hoje que realmente surto, as crianças, adultos, pelos contatos que as pessoas estão tendo e até mesmo o conhecimento das mídias, informações, a profilência, até mesmo a propagação que está sendo bastante divulgado, faz com que a pessoa busque cada vez mais esse cuidado paliativo para não deixar que aumente ainda mais o surto. Fala um pouquinho sobre os sintomas da gripe H1N1. Quais são esses sintomas? Certo. É importante entender a diferença entre uma gripe, um resfriado comum, e a H1N1. A gripe, um resfriado, tem uma dor de cabeça leve, né? A gripe em si, a febre não chega a 38 no máximo graus, né? Os calafrios, os tremores são mais moderados, até mesmo a tosse não é repentina, é tosse seca. Já a gripe H1N1, temos uma dor de cabeça mais intensa, né? Que é a cefaleia, uma febre acima de 39 graus, que pode persistir 2 a 5 dias, os tremores são esporádicos, mais constantes, né? E as dores no corpo também constante, repentinamente. Essa diferença básica existe entre a gripe, o resfriado comum, e H1N1. Dá para se dizer que H1N1 seria uma gripe mais forte? Sim, comentamos no grupo médico, até mesmo sociedade, é uma síndrome gripal. E ela é mais persistente, ela é mais resistente, né? Em relação ao tratamento, doutor, como é que é? É feito basicamente de antivirais, né? Analgésicos e antitérmicos. Mas tudo previamente através de um diagnóstico clínico, né, exames laboratoriais. A gente tem mostrado no Jornal Anhanguera a questão da campanha, né, os grupos prioritários. Por que existe essa diferenciação dos grupos? Por que essas pessoas devem se vacinar, enquanto as pessoas que não se encaixam aí nos grupos não têm essa necessidade imediata certo. das doses? Inicialmente, iniciamos com grupos prioritários com idosos, né, porque você percebe que o estado imunológico é um pouco menor, né? Portadores de doenças crônicas como nefropata, rins, cardiológicos, diabéticos, hipertensos, porque são pessoas que estão mais susceptíveis, é uma porta de entrada à doença. E até mesmo nós, profissionais de saúde, que lidamos dia a dia com todos esses surtos, esses pacientes com suspeita de H1N1. Então essa é a prioridade. Certo. Essas pessoas correm um maior risco de serem contaminados e pode propagarem para outras pessoas. Tá ótimo, então. A gente acabou de ver uma reportagem, né, mostrando sobre os cuidados que a pessoa deve tomar em relação a se cuidar aí, em relação a não contrair o vírus. É sempre bom a gente estar reforçando sempre, né? Qual que são os cuidados principais? Inicialmente, essa higienização, ela se deve com álcool a 70, não somente nas mãos, também em objetos como madeira, tecido e aço. Tem um conhecimento que até 48 horas o vírus consiga persistir. É importante beber bastante água, né? Evitar o contato com pessoas que estejam contaminadas, que você percebe os sintomas em trocar afetos como o rosto, um beijo, o passar a mão na boca, que pode fazer com que aumente ainda mais. Se cuidar sempre, né? Cuidar sempre e beber bastante água. Tá ótimo. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A partir de hoje, o Jornal Anhanguera vai embarcar na Rota dos Cristais. A repórter Luma Soares e o cinegrafista Adeudo Martins foram até Cristalina para conhecer as belezas naturais e as riquezas do município.
Nossa viagem começa mostrando o processo que transforma as pedras em verdadeiras joias. Uma cidade cheia de história. Cristalina, hoje com mais de 50 mil habitantes, revela belezas pela Rota dos Cristais e pelo centro histórico da cidade, por onde começamos nossa viagem. Casas antigas e a igreja de São Sebastião, construída pelos próprios moradores na década de 40, é o ponto de partida. Nós somos de uma família de 11 filhos, onde 9 foram batizados aqui e 2 foram casados aqui. É o mesmo que você ter um pedaço de bolo e não poder comer, é o mesmo que você estar na sua casa e não poder vir na igreja. Essa é a importância da São Sebastião para nós. No século XVIII, garimpeiros que buscavam ouro pelas terras de Goiás descobriram um outro tipo de tesouro por aqui, os cristais. A grande quantidade do minério chamou a atenção e aos poucos começou a atrair gente de todos os cantos do país. Foi daí que a cidade ganhou o nome de Cristalina, que está emancipada há 101 anos. O lugar se tornou o maior centro de comercialização de pedras do país, além de ser a maior reserva de cristal do mundo. Até a década de 70, os cristais eram a principal fonte de renda do município. Mas hoje o trabalho fica por conta dos artesãos, que se dedicam na confecção de joias e artigos para decoração. Não é à toa que Cristalina ganhou um mercado só para comercialização de cristais. As peças mais procuradas pelos turistas aqui no mercado do cristal são essas daqui para decoração. Mas a peça que mais chamou a nossa atenção, principalmente pelo tamanho, é essa daqui. Olha só que linda. É uma luminária toda personalizada de cristais. Aqui tem o quartzo verde, que representa a pedra da saúde, a rosa, a do amor, a ágata, o coração e o citrino, que representa o dinheiro. Essa luminária demorou cerca de 2 meses para ficar pronta. Não é à toa que ela é peça única. Aqui, o preço das peças varia muito. O turista pode encontrar a mais barata a R$ 5,00 e a mais cara a R$ 3.000. Mas quem vem aqui não resiste a tanta variedade. Lindo tudo, muito bonito. Eu já conhecia nas lojas da cidade, né? Mas aqui é o local concentrado. Mas para as peças chegarem nessa perfeição, elas passam por um longo processo. É aquela técnica que a gente conhece como lapidação. Pois é, aqui as pedras são serradas, depois é feito o formato, o corte e, por último, o polimento. Um trabalho que exige muito capricho e perfeição. É um trabalho que vem passando de geração em geração, veio dos meus avós, que ensinou os meus tios. Os meus tios passou para o meu pai e nos 10 anos que ele vem me passando essa profissão. Para entender melhor de onde vem essa riqueza dos cristais, a gente pegou a estrada. Percorremos cerca de 13 quilômetros para chegar nessa mina de uma área de 6 hectares. O local é licenciado pela Secretaria de Meio Ambiente de Goiás. Valdeci é garimpeiro, está aqui há mais de 20 anos. O processo passa pelo picarete, né? Vai cavando ali, tira o cristal, coloca na peneira. E aqui eu vou classificando e tirando as pedras melhores, as pedras mais limpas. É um trabalho que a gente tem satisfação de fazer, né? É o cristal, mas é uma pedra que a gente dá valor. Valoriza bastante. Sim, com certeza. Depois de serem extraídos, os cristais vêm direto para esse galpão onde são classificados. Cada um tem uma destinação. Os maiores são vendidos para jardins e decoração de piscinas, por exemplo. Já os pequenos vão para indústrias de joias. É o seu Eduardo quem administra a seleção. Aqui as pedras também são lapidadas. Algumas demoram até 2 meses para ficarem prontas. Ela deixa de ser quilo e passa a ser quilate. Uma pedra dessa ela vai valer em torno de $1 a $2 por quilate. Enquanto bruto, nesse branco ela seria R$ 7,00 o quilo, aqui ela passa para R$ 500,00 o quilo e aqui ela vai valer $2 por quilate. Ou seja, podemos dizer que temos aqui em nossa frente uma mina de ouro? Uma mina de ouro.
Para quem vive através dos cristais, a pedra é mesmo um tesouro. E apesar da extração das pedras ser feita há mais de 2 séculos, ainda tem muito que ser explorado nessa terra farta e cheia de vida. Legal, né? E amanhã continua a nossa aventura pela Rota dos Cristais. No caminho, uma pedra que pesa 500 toneladas e desafia a lei da gravidade. Não perde, não. Intervalo comercial agora, 12h29. Jornal Anhanguera volta já.